Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Contraponto. Vocês estão sentindo aqui a voz? Eu que estou acostumado a falar um pouco alto. Quero deixar claro que essa voz está assim hoje porque ontem, domingo, dia 13 de dezembro, eu estava presente no projeto Rock na Praça, na rua 24 de Maio, que foi tomada por milhares de jovens de todas as idades para curtirem 4 shows de bandas da cena, do cenário nacional de rock que merecem todo o respeito. Gritei um pouco para deixar nossa marca lá, o Contraponto cobriu, então por isso que minha voz hoje está meio falha, mas isso não inibe em nada o nosso papo de hoje, que é sobre educação. Então a pergunta de hoje, pessoal, existe a doutrinação nas salas de aula, ou seja, as salas de aula estão mais partidárias? Está acontecendo aí um movimento partidário dentro das salas de aula? Então hoje esse é o tema do nosso Contraponto. Quero que você participe. www.facebook.com.br/contraponto-tv. Deixa a sua pergunta, curta, compartilhe. Ainda dá tempo de avisar galera para participar do nosso programa de hoje e para debater esse assunto conosco aqui hoje. Estamos com Christian Dunker, que quando ele chegou aqui eu falei Dunker, mas eu falei, olha, eu americanizei, mas é alemão, que é o nosso psicanalista e professor livre e docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a nossa USP. E em 2012 recebeu o prêmio Jabuti pelo livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. Tudo bem, Cristiano? Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Boa noite. Tranquilinho? Tranquilo. Para começar o programa? Melhor agora que sei que estamos entre roqueiros. Oh, meu Deus do céu! Coisa boa demais. Ó, então daqui a pouco eu vi o convite aqui para vocês. E do nosso outro lado, o Thiago Cortez, que é o representante do movimento Escola Sem Partido, criado em 2004, sob o pretexto de lutar contra a instrumentalização do ensino para fins políticos, ideológicos e partidários, que o grupo considera estar em curso no Brasil. E é formado também pela FESP. Isso, em Sociologia. Em Sociologia. E aí, Tiagão? Tranquilo, Fabrício? Tranquilo? Beleza. Do rock? Também. É nosso? Estamos bem hoje. Fala uma banda de rock que você curte. Ratos de Porão. Nossa! Aí você foi lá Fui no lá. âmago. Eu amo Ratos de Porão. Você tá falando sério? Sério. O Ratos vai ser chamado pra tocar no Rock na Praça. Ó a falta de ensino aqui. Rock na Praça. Vai em algum. João, tá extremamente convidado, cara. Extremamente convidado. E você, Cristiano, banda que você mais gosta de Bebe rock? rude, claro. Não, nós estamos aqui só com gente fina, bom também, só com gente educada, organizada. Então só por isso eu vou mostrar uma coisa antes da gente começar aqui a debater esse assunto. Certo. Hoje eu estava vindo para cá, para os estúdios da OTV, ouvindo uma banda que tocou ontem, que os caras literalmente arregaçaram a 24 de maio, representaram a cena assim como a banda Worst, que tocou lá, Nervosa, banda de menina, show de bola, voltaram de um show da Bolívia, cara, e já foram direto pra lá. Marcelo Pompeu do Corsas e amigos que tocaram um monte de sons maravilhosos, clássicos do metal, e quem fechou a noite foi uma banda que está representando a nossa cena de uma maneira maravilhosa, que é o Project 46, ganhei esse CD dos caras, e o que falar? Aí galera, Project 46 aqui, que seja feita a nossa vontade, show de bola. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí, versão? Consegue ver? Opa, agora sim, saiu a iluminação. Representaram a cena, galera. Esse CD vai ficar aqui do meu lado. Parabéns, Rafael. Parabéns, Caio, Vinícius, Jean e Henrique e a equipe Projeto 46. Valeu, vai ficar aqui do meu lado que eu vim ouvir esse CD hoje pra OTV. Pessoal, vamos começar? Estão prontos? Agora começa, então. Primeiro, Thiago, para você. Existe essa doutrinação em sala de aula, ou seja, a sala de aula está começando a ficar partidária por parte dos professores, e isso parte dos professores? Fabrício, primeiro eu agradeço você pelo convite, a presença do professor Christian aqui, porque é sempre bom o debate, enriquecedor, né? Claro. E a gente tem a oportunidade de esclarecer muita coisa a respeito do movimento, um movimento que está criando musculatura social, está expandido pelos estados.
tem muita gente boa envolvida. E assim, a luta principal do nosso movimento, Fabrício, a gente não está fazendo nenhuma espécie de patrulhamento dos professores, nenhuma espécie de, como eu posso dizer, querendo invadir uma esfera que é dos professores. Só o que a gente está pedindo realmente, inclusive existe um projeto de lei, eu estou colaborando com a discussão, com levantar esse projeto de lei aqui no estado de São Paulo, em outros estados também tem esse projeto de lei, de escola sem partido, que é simplesmente o quê? De resgatar os deveres constitucionais dos professores em sala de aula, que é o dever de você sempre, falando aqui em miúdos, em uma linguagem mais simples, você dar o outro lado da moeda, você dizer que, olha, tem Marx, mas também tem Durkheim, tem Max Weber, você tem a tradição da economia marxista, tem a tradição liberal, você tem várias perspectivas possíveis, né? E você dá esse outro lado. E assim, a Constituição já diz tudo isso, já está tudo lá no texto constitucional. Mas sem generalizar, você acha que nos dias de hoje existe essa doutrinação dentro da sala de aula? Sim, quando a gente fala em doutrinação, é bom a gente esclarecer do que a gente está falando exatamente, né? A gente está falando assim, de uma espécie de, como eu posso dizer, sem querer vulgarizar a questão, mas um catecismo mesmo em sala de aula, por parte não de todos os professores. Claro, sem generalizar. Aliás, porque fiquei registrado, a maioria dos professores com quem eu conheço, eu tenho muitos amigos professores da área de sociologia, etc., quando eu explico para eles detalhadamente o que é o projeto, etc., eles concordam comigo, porque eles sabem que, no fundo, até é uma questão que sempre é pontuada por alunos estudantes universitários, na bibliografia mesmo das ciências humanas, muitas vezes faltam autores que o sujeito só vai encontrar depois que ele saiu da faculdade, entendeu? Eu, por exemplo, só fui conhecer muita gente depois que eu já tinha saído da faculdade. Então, assim, não é uma questão só também do professor, é uma deficiência estrutural dos cursos de ciências humanas. De você ter, muito se diz por aí também, que a gente na academia está muito... o olhar da academia brasileira é muito voltado para a escola francesa, para o modo mais francês de chegar ao mundo. Falta tradição anglo-saxã, falta muita coisa. E o professor acaba reproduzindo essas deficiências em sala de aula. E alguns professores, não todos, alguns professores acabam se aproveitando, criando nisso uma oportunidade para promover os seus interesses partidários, ideológicos, políticos. Na tua opinião, então, existe por parte de alguns se aproveitando dessa falha. Desta falha. Professor Christian, existe isso dentro da sala de aula, essa doutrinação? A palavra doutrinação, ela vem do vocabulário religioso, doutrina, né? Os doutos da igreja. Quem inventou a escola no Ocidente são as companhias religiosas, né? As universidades, Bolonha, Paris, Sorbonne. No Brasil, as escolas foram fundadas pelos jesuítas, né? Então, você dizer assim que agora está havendo uma doutrinação, um desconhecimento cabal de que a ideia de doutrinar, ela está na origem da escola brasileira, da escola ocidental, né? E talvez seja assim um erro de perspectiva dizer que então a gente agora tem que parar com a doutrinação, em vez de dizer o professor deve dar aula, o professor não pode sair da sua posição, né? Que é de ensinar o aluno a pensar criticamente. Então, em vez de reduzir o mundo, tentar, vamos dizer assim, protegê-lo de ideias maléficas, né? Ou tentar apresentar uma visão neutra e imparcial do mundo, a gente devia estimular a convivência com as diferenças, né? E com a capacidade de se separar daquilo que, inclusive, os professores, os livros, as ideologias, as mais diversas, nos apresentam. Hoje você acredita, Cristiano, que existe essa preocupação? Pessoal, só quero deixar uma coisa clara, isso daqui não é nós não temos a intenção do programa, não é julgar, mas sim debater o problema e nunca generalizar. Você acredita que os professores estão tendo esse cuidado em sala de aula? Quais professores e quais escolas, né? Por exemplo, por que o movimento da escola sem partido não começa criticando as escolas religiosas? Essas que têm, desde o seu início, uma base doutrinária, aí sim, doutrinária, né? Que tem ensino religião, ou as escolas militares, né?
por que não, vamos dizer assim, fazer a crítica no seu fundamento mais simples, né? E que, bom, uma vez resolvido esse problema da verdadeira doutrina, a gente poderia passar para níveis mais refinados, né? Níveis ou partidários, ou de influências regionais, ou de influências culturais, né? Que perpassam a todas as ideologias. Né? Então, eu queria só fazer uma parte aqui, professor. No caso das escolas religiosas, eu não acho que hoje isso seja uma questão a ser colocada no debate dessa questão que a gente está falando, porque a gente está falando de um ensino que por exemplo, a gente está falando basicamente de escolas estatais e escolas particulares. Sendo que, no caso das escolas particulares, os professores, os pais dos alunos ainda conseguem exercer algum nível de pressão sobre os mantenedores da escola, porque eles estão pagando pelo serviço. E agora, nas escolas estatais? Então, assim, outra questão que eu acho que eu percebi um pouco no artigo do professor Christian sobre o Enem, a gente estava lendo esse artigo e basicamente o professor parte da premissa de que a doutrinação, a ideologia está presente em todos os lugares, está presente em todos os ambientes, está na escola, está na igreja, está na universidade, está no seu local de trabalho, está naquilo que você faz, na imprensa, está em tudo. Eu concordo parcialmente com isso, mas assim, pelo fato da ideologia estar em todos os lugares, não significa que a gente deve ter uma atitude derrotista em relação a isso, entreguista, e dizer, se ela está em todos os lugares, então vale tudo. Acho que assim, se a ideologia está em todos os lugares, isso não é para a gente simplesmente aceitar as coisas como estão, mas simplesmente um alerta para a gente redobrar os esforços para tentar deixar uma margem possível para que estudantes, universitários, alunos do ensino médio possam chegar àquilo que moveu o Ocidente até onde ele está hoje, que é a busca desinteressada pela verdade. Quer dizer, o professor citou o caso das escolas religiosas, então eu vou tomar o gancho aqui para falar rapidamente. Giordano Bruno, Copérnico, Galileu, esses caras que enfrentaram perseguições, violências, no caso de Giordano Bruno, morte, para defender suas ideias. Eles não era só um ponto de vista qualquer que eles estavam defendendo, eles estavam movidos pela busca desinteressada pela verdade. E a gente não pode olhar para o aluno dizendo só assim, ele é uma matéria-prima que vai ser usada a serviço de uma ideologia, A ou B. Não, a gente tem que olhar para o aluno como alguém que é capaz de fazer essa busca desinteressada pela verdade e que pela sua própria capacidade vai chegar nas suas convicções políticas, morais, religiosas. E havendo a doutrinação dentro da escola, eu estou usando esse termo porque foi um termo que nós estamos usando, é o termo que nós usamos na rede. Mais fácil. É um termo mais fácil. Mas tem uma diferença entre doutrinar e ideologia. Nosso público, sim, mas no caso, a doutrina, ela, quando você doutrina uma pessoa, você está doutrinando porque você tem uma ideologia. Ou seja, vou dar continuidade nesse assunto do Enem, professor. Num texto escrito, você escreveu um texto recentemente a respeito do Enem, onde você falou que é cada vez mais crucial desenvolver em nossos alunos a capacidade para operar criticamente com interpretações. O modelo atual do Enem exige essa análise crítica dos fatos, Cristiano? Penso que sim. Né? Penso que as questões que foram mais polemicamente discutidas, né, eram questões de interpretação de texto, né? Não de colocação de opinião do aluno. Né? Inclusive a redação, você pode dizer assim, a violência contra a mulher... Que foi o tema. Tão debatido. Você não pode acusar esse ser um tema intrinsecamente ideológico. Né? Esse é um tema que faz com que o Brasil tenha que se deter sobre seus problemas, pensar soluções viáveis e abordá-lo criticamente. Isso Qual a sua opinião sobre o tema? Eu concordo com o professor diz, mas assim... Qual a sua opinião sobre esse tema em específico do Enem? Do Enem. Bom, pegando o gancho aqui da redação, que foi sobre a questão das mulheres. Um tema importantíssimo, mas assim, eu me preocupo com o fato do tema já vir assim, a coisa já vem para o estudante muito assim, mastigada, para ele chegar a uma conclusão fácil, por exemplo. Por que há violência contra as mulheres?
porque nós somos machistas. Mas aí se nós somos machistas, como é que a gente consegue explicar a eleição e reeleição do presidente Dilma? Se a gente é machista, como é que tem... Não, mas isso não estava nem na pergunta, nem nos pressupostos. Não, mas isso leva a consequências. O que o Thiago está querendo explicar, até bom para assim, isso vai levando assim... É um cabresto que você vai colocando sutilmente, para usar um termo mais vulgar, para o cara chegar a uma conclusão possível, entendeu? Por exemplo, quando você vai abordar a questão da violência com as populações, minorias, violência de gênero, como se queira, você vai levando o cidadão a chegar a uma única conclusão possível. Olha, morrem tantos indivíduos gays porque somos todos homofóbicos. Mas existem interpretações possíveis para outras respostas possíveis para essa pergunta. Olha, morre mais negro, morre mais gay, morre mais minoria, porque no Brasil é o país que mais morre gente no mundo, são 60 mil assassinatos por ano, isso aqui é uma guerra civil declarada. O assassinato é indiscriminado, o bandido não vai perguntar quem é você. Além disso, existe uma questão mais controversa, mais polêmica, que eu coloco aqui de uma forma muito cuidadosa, delicada, que eu sugiro que isso seja investigado, que isso seja apurado melhor. Não vou fazer nenhuma informação escandalosa aqui, mas muitos desses casos que se afirma que há uma violência contra um indivíduo de uma minoria X e Y, foi um indivíduo da mesma minoria, que a vítima e o causador da violência são da mesma minoria. Parte da mesma minoria. Não, mas isso não muda nada, é um fenômeno chamado de identificação com o agressor. Né? Bom, isso não isenta o sujeito. Pode ser isso, pode não ser. Segregação. Pode ser, pode não. Só entende que é controverso isso. Pode ser, mas pode então, não ser. Um bom professor, um bom curso, deve apresentar, então, mais aí nós estamos alternativa, mas aí nós estamos contando. Aí nós temos que confiar nesse cenário. Nós temos que confiar então, e falar que esse cenário existe, não há. E investir na formação de professores. Mas se diz na questão, confiar nesse cenário do ponto de vista dos do dados. Do ponto de vista, mas aí tem que ter formação um professor. O que hoje você acha que tem? Você acha que é uma realidade no Brasil preciso... a capacitação do professor? Porque hoje está complicado essa questão da capacitação dos professores para eles estarem preparados para uma sala de aula. Isso é um ponto crucial que devia ser incorporado para nossas políticas de Estado e não, vamos dizer assim, defender uma espécie de neutralidade nas ciências humanas que não existe já há muito tempo. Né? Nessa questão do Enem, ou seja, o principal exame nacional, você acha que evidenciou essa questão da doutrinação ideológica na educação? Porque pediu e usou autores que envolvem opiniões, que envolvem teses, que como se caracterizam as ciências humanas, há um processo de interpretação, né? Quer dizer, há uma concorrência em diferentes pontos de vista. Sim. Então, pelo fato de você ter elencado Simone de Beauvoir, né? Eu ia chegar nisso. Uma autora importante porque foi feminista, mas ela foi esposa do Sartre. Ela foi existencialista, foi uma escritora que escreveu romances, então você reduzir a pessoa, a autora, a um ponto de vista é falta de rigor, né? É falta de entendimento de que é uma teoria, de que é um autor, de como é a história das ideias. Mas aí pegando esse gancho, professor, da Simone de Beauvoir, que ela escreveu O Segundo Sexo, por isso ela é tão atrelada ao feminismo e tal, mas assim... Mas ela escreveu os mandarins. Não, tudo bem, mas assim, mas só explicando a associação automática que a gente faz. Por que um vai valer mais do que o outro? É o argumento dele. Não, eu não estou... Citou o Simone de Beauvoir, só vale o Segundo Sexo, não vale os mandarins, que é um texto de literatura. Vamos ver aqui. Não, aí depois só o assim, Christian C. Puxando o gancho do professor aqui, sobre a Simone de Beauvoir. Não, eu acho que é importante, relevante se colocar numa prova, por exemplo, Simone de Beauvoir, claro. Mas assim, você vai colocar Simone de Beauvoir, que foi uma citação, na verdade, que era uma citação sobre a questão da natureza da relação das mulheres, alguma coisa assim. Sobre a construção da feminilidade. Construção da feminilidade. Não nasce mulher. E, agora, tudo bem, a gente vai abordar essa questão.
o que me causa espanto assim, é que a gente vai pegar sempre no mesmo repertório de autores, no mesmo repertório de pensadores, essas ideias. Porque a gente não expande ainda mais e coloca assim, vamos colocar Simone de Beauvoir, mas vamos pegar uma autora contemporânea que também é uma feminista, mas que pensa um pouco diferente, como a Camille Paglia, que é uma feminista norte-americana, que já faz uma crítica ao atual movimento feminista atual, porque ela diz que o movimento feminista de hoje, só o que ele sabe fazer é gritar de ódio contra os homens, quando o movimento feminista original era sufragista, lutou por direitos políticos e sociais importantes, e hoje a coisa se resume a odiar os homens e dizer como deve ser a vida debaixo dos lençóis, o que é ridículo. Mas acho que isso não se depreende da obra de Simone de Beauvoir. Não se depreende, mas fazer uma contraposição, professor. Mas a contraposição devia seguir critérios de rigor, não justamente aplicar a história das ideias, ideologias segmentares desse tipo, né? Que pega um autor e identifica ele com direita ou esquerda. Isso é ideologia. Mas eu não identifico Camille Paglia. Acabou de dizer que Simone de Beauvoir é uma feminista. Ela não é só uma feminista. Não, mas eu não disse que por ela ser uma feminista que é um defeito. Eu não estou dizendo. Agora, você está caracterizando como uma feminista. E isso é um processo de categorização ideológica. Não, eu não fui caracterizado. Claro. Eu estou querendo dizer o seguinte, se a gente vai pegar um repertório de autores, de pensadores, que, por exemplo, no caso da questão das mulheres, para não falar em feminismo, a gente vai falar da questão das mulheres. Vamos pegar o ponto de vista X de uma autora, me escapa o nome agora, que diz que basicamente os homens são os inimigos e não tem nada que um homem possa fazer em favor de uma mulher ou para ajudar as mulheres na luta por seus direitos. E você pode pegar uma Camille Paglia, voltando ao exemplo da Camille Paglia, para dizer que, olha, na verdade, existem sim diferenças biológicas inatas entre homens e mulheres e que, na verdade, a sociedade tem que aprender a lidar com essa realidade complexa, ao invés de tentar simplificar a coisa, mas sempre o homem oprimindo a mulher e justiça social. Vamos problematizar a questão de verdade e pegar essas interpretações possíveis que também, por serem, às vezes, para usar outro termo em voga, politicamente incorretas, elas vão sendo deixadas para fora da discussão só porque as pessoas não gostam de falar de certas questões. Vamos tomar um exemplo desse raciocínio num outro aspecto da prova do Enem, que foram várias questões envolvendo ecologia, né? Envolvendo água, envolvendo o uso de recursos naturais, né? Se a gente simplifica as coisas numa espécie de vamos ter que fazer pôr o a favor e contra, então devia cair no Enem questões sobre desmatamento, sobre como a gente cuida da água, e também autores que defendem a devastação da natureza. Claro, porque é o ponto de vista oposto. Né? Não, então vamos supor lá as pessoas que são a favor da... Isso é uma visão de Walt Disney, professor, bem Mas eu estou levando adiante o seu raciocínio para mostrar como isso leva ao impossível, ao absurdo. Não estou gostando de ouvir isso daqui, vai. Eu estou levando adiante. Então, vamos lá. Inclusive, a ecologia é um programa de um partido, que é o PV, então escola sem partido não devia poder cair assuntos de natureza. Como é que faz? Não, professor, não. Escola sem partido, é doutrinação. A natureza existe antes do PV, você pode acreditar nisso. E a disputa de classes existe antes de Marx, tanto faz. Olha, isso foi o primeiro a falar sobre. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, como o professor falou da questão ecológica, que está muito também sendo discutida hoje em dia, eu acho uma discussão válida, super válida. Mas a discussão não é assim, tem o lado A que defende a natureza e o lado B defende a destruição da natureza, tipo Avatar, certo? O Walt Disney. Eu não acho que seja assim, eu acho que assim, a gente pode pensar que as pessoas podem divergir a respeito das melhores formas de se proteger a natureza. Por exemplo, eu acho que a melhor forma de você proteger um parque nacional, um parque florestal, é privatizando, entregando para o setor privado que vai cuidar disso muito melhor do que o Estado. Porque o Estado vai entregar para o filho do lobista, para o filho do político da base aliada que não tem o maior cuidado. Agora, nós vamos entrar... Ou seja, politizar os temas. Politizar os temas é contrário à extinção dos partidos da escola. É uma contradição revelada. Eu acho que a questão aqui é assim, eu acho que a questão só pra gente começar, senão a gente vai começar aqui pro lado. Tá, tudo bem. Que eu vou adorar ir. Eu vou adorar ir pra esse lado, mas a gente sai um pouquinho do... Vamos marcar a gente marca o outro, falando ficar aqui, a gente pega um cafezinho, deixa aqui, a gente marca. Mas acho que a grande questão é, não tem como tirar a política disso. Acho que esse debate
Chegamos então nesse consenso. Chegamos nesse consenso. Eu acho que o tema do programa, ele afunila um pouco mais essa questão da política. É interessante debater temas sobre o meio ambiente, no Enem, só que isso não vem acontecendo e o tema do programa é o quê? Se o que vem acontecendo tem um intuito político, tem um intuito partidário. Ou seja, se essa político questão... não é partidário. Eu queria pegar... Mas se está acontecendo o político partidário, ou o suprapartidário, ou o apartidário, né? No caso, se está acontecendo o movimento apartidário no ensino, sendo que não é prerrogativa da educação ter alguma coisa partidária. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas assim, certo. Eu acho que é possível... Agora, tanto é prova que tem um projeto no Congresso de um deputado que ele prevê essa questão que considera, que pretende acabar com o que é considerado partidarização da educação. Então, na verdade é o seguinte, só para esclarecer, Ou seja, se existe um projeto falar em nome combater algo que na visão dele existe. Em nome do Escola Sem Partido, a gente entende que a política não tem como, por exemplo, eu sou formado em Sociologia, seria impossível, inviável para mim dar aula de Sociologia sem falar de política. É claro, impossível. eu acho que a como é que eu política vou está fazer em isso? todos os lugares e tem que estar. Agora eu sei. Tá. O que eu não posso chegar na sala de aula, desculpa, por ter, sei lá, por concordar que o mercado é superior ao Estado, por exemplo, X ou Y, eu não posso chegar em sala de aula e falar, ó, pessoal, a gente vai ler só Adam Smith, vamos ler só a teoria econômica de Chicago e etc. E vai ser isso, porque esses caras sabem o que falam e os outros são os estatistas chorões que acham que o Estado tem que cuidar da gente para sempre. Eu não posso fazer isso como professor. Como indivíduo, eu, cidadão, claro, eu posso acreditar nisso. Agora, em sala de aula, eu tenho que mostrar os dois lados. Eu não posso chegar... recentemente eu trouxe aqui algumas imagens, tá, que eu queria mostrar, depois eu pego, de uma prova, Fabrício, professor, de um estado, se eu não me engano, ele é de Amazonas, um professor que colocou na prova o seguinte, não era uma redação não, era a prova de gramática, para você posicionar a vírgula no local certo dentro da oração. E aí ele coloca, o PT, partido ladrão, traidor, corrupto e que acabou com o Brasil. Tá. Colocou isso na provinha. Por quê? Porque na cabeça dele o PT é tudo isso. Ele pode acreditar nisso? Tem todo o direito de acreditar nisso. Não pode pôr na prova. Porque se ele colocar na prova, ele está promovendo interesse partidário. Se ele está dizendo que o PT é corrupto, ladrão, bandido, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que o outro lado não é. Já está tomando partido. Então assim, pode mas falar, aí nós pode concordamos. discutir. Isso é simplesmente a pessoa não consegue exercer a sua função de professor. Agora, vocês acham, voltando uma pessoa que está violando, por exemplo, existe um currículo, e ela está fazendo passar ideias e interesses próprios em vez de exercer a sua função. Ele tá mas isso vai acontecer, né? Isso é condenado, isso está equivocado. Agora, isso vai acontecer para todos os partidos. Vamos tentar fazer um ping-pong de sim ou não? Vamos, começa pelo professor que eu Não, sem ping-pong é uma pergunta sim, não, porque nós vamos para o comercial. Tá, beleza. Topam? Top. Professor primeiro, voltando ao Enem. Prova do Enem. Que os estudantes dissertassem sobre a violência contra a mulher. Doutrinação ideológica? Tema político. Não confundir com doutrinação ideológica. Tema político não é doutrinação ideológica. Então é não. Não? Sim ou Mesma não? pergunta? Mesma pergunta. Eu concordo em Teve parte indução. Eu acho que aquilo que eu falei hoje só levou a uma conclusão possível, então sim. Sim. Pessoal, vamos pro comercial? Vocês não querem comercial, é isso? Pessoal, a produção aqui falando não tem comercial, porque acho que aqui a coisa está interessante, mas de qualquer maneira... Comercial meio político, comercial, industrial... Capitalista, né? Pô, você sabe, agora, próximo assunto, capitalismo na visão do Marx, vamos lá. Chegou pergunta aqui, vocês viram uma mãozinha aqui, se vocês viram, foi o Anderson de França. Ele que me deu esse papel, que é do Daniel Aragão, pessoal. Quero agradecer aqui em nome do Contraponto dos nossos convidados.
todos vocês que estão fazendo pergunta, e a você que está nos assistindo agora, quer participar do programa, facebook.com/contraponto.tv, vai lá, deixa a sua pergunta se existe doutrinação dentro da sala de aula. E essa vez, pessoal, foi Daniel Aragão, que deixou uma pergunta no nosso Facebook. Vocês não acham que existe um desequilíbrio por parte dos movimentos sociais? Professor, em que sentido? essa pergunta ficou meio... Dani, A favor de quem? você tem que especificar mais aqui, viu? Essa daí tá meio perdida, Então eu vou tentar... Não, mas acho que induzir, dá vou pra tentar gente doutrinar pensar, essa por pergunta, exemplo, Vou né? tentar doutrinar essa Vamos pergunta. pegar as revistas de maior circulação no Brasil. Né? Veja, Isto É, Época. Você acha que elas são parciais ou imparciais? Para a esquerda ou para a direita? O que você acha? Para a direita. Vamos pegar os grandes canais de televisão, Globo, Record, SBT. São parciais ou imparciais? Para que lado? Para a direita. Escuta, vamos começar a discutir o que é esquerda e direita pensando um pouco mais do que foi a realidade histórica desse país. Né? Vamos pensar, quem é que fez esses currículos que estão agora em curso nas nossas escolas? Não foi o PT, né? Eles estão aí antes do PT, estão sendo reproduzidos muito antes. Se o professor não cumpre o currículo, ele está equivocado, está errado. Vamos deixar claro aqui, professor, que em nenhum momento alguém falou do PT. Não, tudo bem. Ou o PV, que está defendendo a ecologia, tanto faz. É que estamos falando em partidos, eu estou dando um exemplo. Não. Então, já que você falou do PT, professor, o Marcos Bruno, vale Marcão, deixou uma pergunta e ele cita o PT. Essa pergunta é para o Thiago. A maioria dos professores são ligados a sindicatos que são ligados ao PT. Na visão do Marcos Bruno, isso não é a nossa visão, ou deixa de ser, enfim, é a do Marcos Bruno. Isso não influencia? Então, o que eu acho é o seguinte, no caso do professor sindicalizado, o professor tem o direito de sindicalizar, é uma categoria profissional, de buscar, enfim, melhorias, o sistema público está decadente, precisa de muita coisa, precisa de mais investimento público e um sindicato vem a calhar. O que eu acho que perturba o Marcos e muitas pessoas é que muitas vezes o sindicato, eu não vou dizer todos os sindicatos, até porque eu não posso falar de todos os sindicatos do país, não conheço todo mundo, mas tem certos sindicatos que trabalham mais numa linha, digamos assim, de mobilização. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, um amigo que foi convocado para uma manifestação na Paulista para tratar, era alguma coisa relacionada à perda salarial. E aí ele chegou no local e descobriu que era, na verdade, um ato pró-governo. Assim, ele não é a favor do impeachment nem nada, mas ele não se sentiu confortável de estar ali, porque ele estava mais preocupado com o problema dele, imediato. Mas assim, dentro da sala de aula, a gente tem um site, escolasempartido.org.br, e também temos a fanpage do Escola Sem Partido, vocês podem procurar, tem muitos artigos lá. A gente recebe muitos relatos de estudantes, principalmente universitários, falando que, olha, você chega na sala de aula, o professor fala assim para você, a gente está diante hoje de um problema que é um problema estrutural, há 500 anos é assim e tal, não sei o quê. Aí o estudante, eventualmente, em algum momento discorda do professor, e o professor diz, olha, mas você é um reacionário mesmo, né, cara? Então, assim, você acaba perdendo... Você não tem aquela chance de explorar o pensamento. Explorar a questão. A gente tem sempre que problematizar, né? Pessoal, faltam 5 minutos para acabar o programa. Já? Vamos fazer a síntese das respostas, porque eu não quero fazer música. Cristiano, fazer uma pergunta para você. Tem uma proposta do MEC, Ministério da Educação, que a proposta deles é basicamente fazer com que, dentro da Base Nacional Curricular, a proposta é que a alfabetização comece aos 5, quando a criança já tenha depois dos 6 anos de idade, né? O que você acha disso? Que a alfabetização comece aos 6 anos? Isso, ela define... O conceito de alfabetização Isso, que a proposta de não incluir a alfabetização no ensino infantil, até os 6 anos. Ou seja, que faltou, né? Isso. É um erro lamentável, né? Hoje
uma pujante reflexão sobre educação acontece em torno da pré-escola, né? Letramento, como é que a criança entra no universo simbólico, né? Só vamos avisar aqui que a Base Nacional Curricular é o que define o que vai ser a educação, ou seja, o que vai ser ensinado aos alunos, cada ano, em cada disciplina. Pode terminar. Então, essa discussão sobre a alfabetização ela está muito filtrada por uma ideologia, né, que devia ser mais discutida, que é, vamos dizer assim, a ênfase no desempenho. Né? Então, você precisa primeiro chegar antes dos outros, se alfabetizar antes, conhecer antes, para entrar no vestibular antes e etc. Isso amassa as nossas crianças, isso é contra o que a gente sabe em termos de psicologia, de psicanálise, o que deve ser esse momento na vida da criança e obviamente está a serviço de uma ideologia, né, de transformar as nossas crianças em produtores, em sujeitos que devem se alistar para se formar para o mercado, né, para se formar para o trabalho. Né. Isso é ideologia. Né, ideologia atacando aí um ponto crucial que é a definição da base curricular. Né. Isso devia ser discutido. Né? A formação de professores, a dimensão ideológica dos nossos currículos, a terceirização branca, o Estado de Goiás que entrega escolas para militares gerirem, né? A entrega, vamos dizer, essa concessão que é a educação feita pelo Estado, devia ter controles melhor aparelhados, né? Serviços de acompanhamento do que o professor efetivamente faz, né? Não devia existir essa distância entre as secretarias e a prática concreta dos professores, né? Um acompanhamento continuado de como é que o pensamento crítico de fato pode se exercer na sala de aula. Quer dizer, você tem uma série de ações concretas, né, que vêm sendo postergadas pelo Estado e que geram sintomas. Né? Então é simples e assim tentador a gente imaginar que, tirando a função dos partidos, isso tudo vai ser tratado. Não vai. Pior, né? Isso tudo vai piorar, porque a gente está olhando para um falso problema, né? A gente está olhando para um problema do lado e deixando os nossos problemas centrais em termos de educação, né, fora da pauta. Né? Como se a pauta fosse assim, partido ou não partido. Isso é um problema muito primitivo, muito primário. Né? A nossa discussão ela teria que avançar um pouco mais para o tamanho do Brasil, investimento em educação, alíquotas que são empenhadas ou não, enfim, coisas muito mais óbvias, né, que deviam estar no nosso primeiro plano. Ou seja, um país tão rico como o nosso, que gera tantos recursos oriundos dos nossos impostos, debater esse tema, eu vou ser sincero. E tem que destinar verbas que não são aplicadas à educação. Por que a gente não discute isso, né? Debater esse tema é primitivo, mas infelizmente é uma realidade do Brasil. A nossa política é primitiva. Agora... É uma realidade. Porque vocês não acham... Não, primitivo é política de purificação de escola pela exclusão do partido. Isso é... Deixa eu fazer só uma parte. A gente precisa debater isso. Eu concordo que seja primitivo, mas é primitivo. Quer ser primitivo é mais necessário. Que a gente resolve aqui, votamos e daí isso vai resolver o assunto. Então, não é questão de ser primitivo, é questão de ser necessário. Mas precisamos debater essa parte. Que é o que os nossos alunos que ocuparam as escolas de São Paulo conseguiram promover. Né? Um verdadeiro debate sobre o que é a ocupação das escolas, como está sendo a condução da política estadual, no caso de São Paulo, né? Como a questão, só me permite uma parte, como a questão é primitiva e é realmente primitiva e presente, necessária de discutir. Necessária, porque assim, a gente fala, por exemplo, do caso das escolas, eu não uso o termo ocupação, eu uso o termo invasão, senão daqui a pouco o roubo vai virar tomar emprestado. Mas olha a ideologia, tá nessa, como que vai ser ensinado? Ocupação ou reorganização? A gente tem uma lei para ser cumprida, né? Então, mas assim... Não é questão de lei. Deixa eu só pegar o fio da meada, senão eu vou perder aqui. Essa questão das escolas, que o professor pontuou, das invasões, etc. A gente... eu acho que seria um movimento válido, legítimo, se também tivesse em contrapartida um protesto
contra os 9 bilhões cortados da educação a nível federal. Por que não houve? Quer dizer, a questão da reorganização escolar é ruim, é negativa? É algo a ser debatido, a gente tem que problematizar. Agora, e por que não falar dos 9 bilhões cortados a nível federal? Mas voltando para esse gancho de ser primitivo, o movimento Escola Sem Partido, é bom a gente colocar aqui, não temos nada contra partidos. Os partidos são essenciais para a democracia. Os partidos dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Assim como nós somos contra a religião dentro da sala de aula. Se eu não posso pegar uma Bíblia para a sala de aula e pregar, olha, o homem veio do barro, a mulher veio da costela do Adão. Eu não posso fazer isso, porque o Estado é laico e existe uma neutralidade ideológica. O professor também não pode chegar na sala de aula e dizer, olha, tudo é só... a gente vai olhar tudo pela ótica marxista, porque Marx é a verdade. Por que não chama a escola sem religião, então? Chama só a escola sem partido? Porque é o tema mais urgente, professor. Não, o senhor já está querendo passar por outro lado. Uma ideologia específica, que é um desculpa. proto-partido nascente. Só pode ser considerado assim. Só pode ser considerado assim. Eu vou voltar aquele exemplo do professor do Amazonas. Que eu quero só que faça uma síntese. Deixa eu fazer a síntese agora. então. Use como suas considerações finais. Minhas considerações foi muito rápido, desculpa. Eu sei. Não, então, pessoal, eu falo muito isso aqui, mas eu vou fazer um pedido aqui para a produção e todo mundo. Eu quero voltar a esse tema. Foi muito rápido. Quanto antes. Vocês voltam? Volta, eu preciso falar muito mais. Boa pauta. É boa pauta. Quero vocês dois aqui de novo, então considerações finais, aproveita. Tá, vamos lá. Eu só queria pontuar Acabei de receber aqui a informação que é dia 4 de janeiro que nós vamos voltar aqui com o Contraponto. Já fica ligado, Maravilha. Pessoal. Vou tentar trazer essa pauta. Maravilha. Só pegando o gancho do professor aqui, essa questão toda. Você imagina, o professor diz que a ideologia está em todo lugar. Isso é verdade. Usando uma analogia brilhante do professor Miguel Najib, do doutor Miguel Najib, que é a pessoa que tem liderado essa questão a nível nacional, esse debate, imagina você, Fabrício, que você tem que passar por uma cirurgia, você está no centro cirúrgico, na maca já, você olha do lado, tem um sujeito sujo dos pés à cabeça, de lama, mal cheiroso, absolutamente despreparado para a cirurgia. Você diz para ele, doutor, o senhor vai me operar? Ele vai falar, sim, sou eu. Mas o senhor está sujo, o senhor está sem condições. Ele vai dizer, mas eu não acredito em ambiente 100% higienizado, isso é inalcançável, é um ideal muito distante, uma atitude derrotista, ele não quer nem lavar as mãos. Agora, você passaria por essa cirurgia? Você gostaria de ser operado por alguém tão sujo assim? É a mesma coisa o cara que diz que não existe neutralidade possível. A neutralidade plena, a neutralidade perfeita é inalcançável, óbvio, é uma utopia. Agora, a gente não pode deixar de perseguir esse ideal, porque quanto mais próximo nós estivermos dele, melhor, menos ideologia a gente vai ter em sala de aula. Assim Você como... acabou de ser iluminado. Maravilha, olha só. Quando você diz que, por exemplo, existe sujeira em todo lugar, assim como a ideologia, se existe sujeira em todo lugar, então vamos abandonar a higiene, vamos abandonar a limpeza e viver como porcos? Não, vamos redobrar os esforços para a sujeira ser menor ainda. Tiago, como que o pessoal pode conhecer a Escola Sem Partido? Fala aqui para essa câmera, essa aqui. Qual? A do meio? Essa aqui não. Essa aqui do meu lado. Do seu lado? Desculpa. Vamos lá. Então, você pode conhecer você pode jogar no Google Escola Sem Partido, a gente está com 2 sites, escolasempartido.org e escolasempartido.com, a gente tem a fanpage do Escola Sem Partido. Se você permitir, depois eu deixo aqui para a gente colocar na telinha tudo certinho. E a gente está aberto ao debate, à polêmica, gostamos de falar sobre o projeto. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Christian, considerações finais, professor. E eu gostaria de começar com uma distinção assim, importante a fazer sobre o que seria o contrário da ideologia. Né? O contrário da ideologia não é imparcialidade, não é neutralidade, né? Pelo menos quando a gente fala em ciências humanas, mas é a crítica. Né? A crítica em ciências humanas é o seu critério de rigor. Né? Então a gente está confundindo assim, a presença ou não de ideologia com o rigor ou não nas ideias. Né? Com apuramento da sua função social como professor, né? Um exercício da autoridade que o Estado te confere quando você entra numa sala de aula. Né? Então são 2 discussões independentes. Né? A
Há professores bons, há professores ruins, há professores mais comprometidos, outros menos. Há aqueles que vão usar o seu palco para, vamos dizer assim, fazer ideologia de todo tipo, né? A partidária, a religiosa, a sexual, a de gênero, de todas as espécies. E isso que deve ser combatido, né? Quer dizer, é o professor que não está à altura do seu cargo. Como é que isso é combatido? Não é eliminando o partido, mas é investindo na formação dele e fazendo com que ele entenda o que são critérios de rigor. Por exemplo, pró e contra, por exemplo, historicidade dos conceitos, por exemplo, aquelas ideias elas são pertinentes a que interesses, a que época, a que teoria política, ou seja, é esse desmembramento tenso, antagônico, né, do mundo, a partir das ideias e perspectivas que o compõem, que deveriam estar presentes na formação do professor. O resto é remédio. O resto é você não radicalizar no ponto essencial que está produzindo essa doutrinação, para voltar ao termo teológico-político, está produzindo essa submissão do aluno ao professor, porque daí ele começa aprendendo a isso, começa aprendendo a obedecer e não a pensar. Mas como é que a gente aprende a pensar? Não é dizendo, vamos purificar o mundo, vamos reduzir o tamanho do mundo. Vamos ampliar o tamanho do mundo, vamos ampliar a quantidade de perspectivas e formar professores. Né? Senão o truque de, bom, eu vou retirar isso e daí sim a nossa educação vai para frente, ela se torna mais uma ideologia. Pior, uma ideologia que não se sabe ideologia, que não se reconhece como tal. Isso é extremamente perigoso. Quem quiser entrar em contato, como faz? Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia, né? Departamento de Psicologia Clínica, Quero agradecer. Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Quero agradecer aqui o professor Christian Dunker. Qual que eu tô? Christian Dunker. Obrigado, Cristiano. Valeu. Prazer ter você aqui, Tiagão. Valeu, Fabrício. Espero o próximo. Obrigado. 4 de janeiro vamos tentar fechar. Então, só para encerrar aqui, 2 frases. A primeira, que nós conversamos sobre isso. Sem ideologia. Jean-Paul Sartre. Os partidos são as amarras das ideias. Outra, do meu amigo Celso Biafora. Não é Biafra. Biafora. É o nosso Chico Buarque aqui de São Paulo, na minha opinião. Quem conhece história pelos livros não conhece o Brasil. Então é assim, pessoal. Quero agradecer a vocês que vêm nos acompanhando no Contraponto. Estamos chegando agora no final do ano. Nós, Fabrício Ravelli, produção, desejamos o melhor para vocês. Eu ouvi uma frase esses dias que eu quero trazer aqui. Nós não vamos nos preocupar em criar bons ou melhores políticos, mas sim melhores eleitores. Então é assim, pessoal. Vou fazer um convite para você que está me assistindo nesse momento. Você acha que essa doutrinação ideológica existe nas escolas? Você já passou por isso? Vou fazer um convite aqui para você, até um desafio. Se você está enfrentando isso na escola, na sua escola, grava, envia para a gente. contato@programacontraponto.com.br. Vamos começar, teve um programa aqui, alguns dias atrás, que nós debatemos a lei do direito de resposta. Ou seja, as pessoas precisam sentir que tem lei que realmente defende a sociedade. Grava o teu professor falando. Se você acha que o professor ou a professora está tendenciando muito a aula, envia pra gente. Prometo, nós vamos mostrar isso. Aqui, realmente, a gente quer saber da verdade. Porque o contraponto, no final das contas, quem faz é você. Então, pessoal, programacontraponto.com.br, facebook.com/contraponto.tv. Agradeço demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido. 4 de janeiro a gente volta. Boas festas e até lá, pessoal. Obrigado pela presença, pela amizade, pela brodagem. E hoje com o Project 46 aqui do meu lado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.